Em sua posse, o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, teceu críticas àquilo que se chama de marxismo cultural. Segundo ele, a ideologia estaria impregnada nas escolas brasileiras e seria a razão para muitos dos problemas do nosso sistema de ensino. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a professora Márcia Reis. Professora, mais uma vez agradeço a sua participação. Eu que agradeço sempre. Para a gente começar, professora, vamos falar de um assunto básico. Existe educação sem ideologia? Na verdade, não existe educação sem ideologia, porque não existe nada sem ideologia. A ideologia é isso que eu quero citar Cazuza, porque é inevitável citar nessa hora. A ideologia eu quero uma para viver. A ideologia nos ajuda a viver. Ela é um conjunto de ideias, como o próprio nome mostra, né? Representações, formas que a gente tem de sentir, pensar e agir no nosso cotidiano. Então, todos os dias, quando a gente toma a decisão de ir para o trabalho, ou procurar um emprego, ou mudar de carreira, ou fazer sempre da mesma forma alguma atividade que a gente faz, ou mudar a forma de fazer alguma coisa, a gente está fazendo isso por um motivo, um conjunto de ideias, um ideário, representações que justificam essa nossa ação no meio ambiente. É exatamente essa condição que nos diferencia da outra, claro, né, de um conjunto todo de outros seres vivos. Em relação às sociedades, fica mais marcante ainda, porque esse conjunto de ideias que você, que eu, que o nosso telespectador tem, juntos vão formar, por exemplo, um conjunto de ideologias de determinada sociedade, olhando um pouquinho mais de perto de determinado lugar, determinado estado. Quantos de nós não vamos passear, às vezes, em algum lugar mais para o interior de São Paulo ou pelo país afora e eles têm um jeito diferente lá de fazer alguma coisa, ou de enfrentar uma catástrofe, por exemplo, ou enfrentar um fato novo. Há sempre algo de muito interessante que explica o porquê nós fazemos, o que fazemos, como fazemos. E a ideologia que explica isso. Ela está presente na educação, na saúde, em todos os nossos momentos a gente tem um conjunto ideológico que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue ver, perceber o tempo todo. O governo federal tem questionado muito a questão do marxismo. De fato, professor, você acredita que a educação formal no país ela está atrelada de alguma maneira a essa corrente de pensamento? É bastante interessante a pergunta e necessário que a gente possa pontuar algumas questões. A primeira delas é exatamente o que você coloca. A educação formal tem a ver com esse lugar em que nós temos um sistema de ensino. Ou seja, a educação não acontece só por observar, por repetir, de modo mais fortuito ou espontâneo. Quando ela se sistematiza e ela é devidamente organizada e estruturada em instituições como as escolas, algum tipo de ideologia, algum tipo de ideário vai ter que perpassar esse processo. Tem sido assim ao longo da nossa constituição, inclusive como humanos. Não vou nem falar do sistema educacional moderno, que é fruto da própria idade moderna, da Revolução Industrial, não. Você pode falar antes, por exemplo. Se a gente voltar, por exemplo, aos gregos, Sócrates, né, lá começando por Platão, né, e terminando com Aristóteles, nesse processo todo, por exemplo, quem tinha acesso àquela educação que era promovida pelos filósofos eram os brancos, muito ricos, e pessoas que moravam nas cidades. Estavam excluídos daquela educação, que era concedida não num sistema, mas de modo mais formal, às pessoas que não faziam parte dessa elite já daquela época. Pois bem, o que eles aprendiam ali tem a ver com o processo de interagir com aquela sociedade do modo que as suas famílias quisessem. Então, significa que, em determinado momento, desde inclusive a antiga Grécia, a gente tem um ideário, um conjunto todo de ideias que perpassam esses processos. Se a gente vem caminhar um pouquinho mais, a gente percebe, por exemplo, a revolução que foi feita pelo cristianismo, em termos dessa educação, e que acabou chegando apropriada pela Igreja Católica Apostólica Romana às escolas da Idade Média, que eram os mosteiros, esses processos todos. Então, cada tempo, a gente chama assim, o espírito do tempo vai marcando qual é esse processo. Como o marxismo é uma teoria crítica, Marx não pensou na educação. Marx é um filósofo que é utilizado na economia, né, em várias grandes áreas. Então, essa corrente marxista, ela tem a ver com esse processo todo de fazer o sujeito, né, o ser humano, o homem, o ser humano, basicamente, né, compreender em que mundo ele está vivendo, por que as coisas acontecem, como acontecem, por que acontecem e para que acontecem. Eu volto às 3 perguntas anteriores, porque quando eu questiono isso, eu penso assim, eu posso fazer diferente. A ideologia, ela faz com que a gente pense, não é assim mesmo. A grande contribuição do marxismo, por exemplo, é esse processo da gente perceber que o mundo praticamente estaria dividido em 2 grandes conjuntos de pessoas, né? Uns que possuem os meios de produção e os que não possuem os meios de produção. Quem possui meios de produção explora esse daqui.
Esse aqui trabalha cotidianamente e não percebe, não se vê como explorado. Aliás, a gente até, em alguns momentos, agradece por ser explorado, por ter um emprego. Não é trabalho, hein? Tem emprego, ou seja, trocar o trabalho por um salário. Quem primeiro questionou essa condição de alienação, que vinha numa onda muito forte desde o século XVII, XVIII, foi Karl Marx. E não por acaso ele se tornou um clássico. Clássico é aquele que a gente passa 1 século, 2 séculos, 3 séculos e continua explicando alguns fatores, alguns fenômenos, né? Ele se tornou um clássico para a economia, para a política, ele se tornou um clássico, inclusive, para nós na educação. Quando queremos pensar que a educação pode sair do lugar comum, sair daquilo que todos nós percebemos como cidadãos e sujeitos, né, e de uma certa sociedade, e começamos a questionar, mas espera aí, isso poderia ser diferente. No caso do Brasil, a nossa grande questão é que a gente tem uma educação escolar tardia. E ela é tardia porque a primeira Lei de Diretrizes e Bases é de 1961. Então nós fomos descobertos em 1500 e até 1961 a gente não tinha uma lei que regulava o sistema de educação? Não havia. E aí a partir dessa lei, estamos nos anos 1960, todo mundo lembra que havia um grande questionamento, o processo de urbanização e industrialização do Brasil tinha começado em 1930, teve um processo acelerado na década de 1950, com a construção de Brasília e todo um incremento da indústria automobilística em São Paulo. E aí essa condição de explorado e de explorador, dominante e dominado, ela fica muito acirrada, muito evidente. E é exatamente nesse momento em que a Lei de Diretrizes e Bases é aprovada, o sistema, de alguma maneira, é delineado, ainda que, né, na maioria dos teóricos a gente não tenha conseguido implementá-lo completamente, por outros motivos, mas há ali uma certa tendência em pensar que essa escola, ela vai ter que questionar essa condição toda que a gente vinha, que qual é? É muito importante que a gente perceba isso, de uma grande desigualdade. Não que, é bom a gente perceber, né? A condição primeira desse que possui os meios de produção e esse que não possui os meios de produção tem que ser tão grande como a gente tem aqui. Então, o que nós temos no Brasil basicamente é isso, uma diversidade, que a gente notou agora há pouco, quando você vai para outro lugar e percebe que as pessoas fazem as coisas de forma diferente, isso é diversidade, mas haver diversidade não explica por si só a desigualdade que a gente tem. Pois bem, para poder romper essa desigualdade, eu preciso fazer com que as pessoas percebam que elas estão sendo exploradas, expropriadas, que elas têm poderia ter um modo diferente de fazer tudo isso. E a tentativa de fazer isso vai fazer com que a escola tenha um compromisso com a transformação social. Ora, só para a gente poder lembrar bem, se eu volto a antigos momentos da história, e a gente percebe isso de forma clara, né? Nem sempre uma família que matricula o seu filho numa escola quer que a ordem social mude. Alguém que tem uma condição privilegiada socialmente falando, não quer que o menino vá para a escola, por exemplo, a criança, ou adolescente, ou mesmo o adulto, que ele vá para poder mudar as coisas, o estado de coisas como está. Está tudo muito bom, está tudo funcionando muito bem. Tudo funcionando muito bem. Para essa grande maioria muito mal colocada, muito pouco incluída, para não dizer excluída, né, da educação, a gente percebe de forma muito clara e isso vai se repetindo. Por isso é que eu preciso, de alguma maneira, de algum tipo de referencial teórico, que não deixa de ser ideológico, claro, para pensar que a escola pode sim ser um agente de mudança social. Tentar romper com isso. Romper com isso, exatamente. E não repetir, manter essas mesmas desigualdades sociais. As outras teorias, elas são muito mais explicativas e fazem uma justificativa do que está aí. Uma teoria que vai gerar outras tantas teorias vai ser a teoria marxista, exatamente por essa condição de um conceito de alienação, que é bastante divertido no cinema quando se vê, por exemplo, quem vê Tempos Modernos vê um Chaplin alienado, vê um Chaplin tecnicista, aquela coisa toda e tal. E foi exatamente uma escola tecnicista que a gente já tinha tido alguns ensaios antes nesse processo para tentar repetir esse processo. Ora, se a indústria chegou na década de 1930, depois ela é incrementada em 1950, não necessariamente eu quero que as pessoas venham para as escolas para poder aprender a questionar essa ordem. Não, eu quero preparar técnicos. Para trabalhar nessa estrutura. Exatamente, inclusive sem pensar, porque quem muito pensa, pouco faz, né? Que é o dito que a gente ouve bastante por aí e faz bastante sentido em algum momento.
Então a culpa é mais ou menos essa. Nós nunca fomos totalmente marxistas, até porque não há como ser. É uma teoria que vai tomando forma, vai tomando corpo à medida em que esse sistema, desde 1961, começa a ser estruturado. Em alguns momentos a gente se aproxima mais, outros menos, mas não há necessariamente, a gente poderia dizer assim, uma escola marxista. A gente não tem esse tipo de mérito. Por falar em ideologia, professora, um dos que tem sido mais criticados ou lembrados nesse momento é o filósofo Paulo Freire, que é muito respeitado fora do Brasil, mas aqui há uma corrente para tentar desmerecer, né, todo o trabalho dele. Por mais que alguns especialistas digam que o pensamento dele nunca foi aplicado efetivamente, né? O que você pensa sobre essa questão? Penso que a gente poderia começar pelo começo. Por que alguém tentaria descaracterizar um teórico como Paulo Freire? A gente vai voltar um pouquinho ao que a gente estava falando. Um dos motivos é que ele acreditou numa escola que pudesse transformar a realidade, que pudesse promover mudanças, que pudesse permitir com que as pessoas, ao aprender, por exemplo, a ler, compreendessem o mundo. Lendo eu leio leis, lendo eu leio a Bíblia, lendo eu leio livros, lendo eu leio meus direitos. Lendo, eu consigo acessar os meus direitos e os meus deveres. Pois bem, então acho que o primeiro motivo, é importante a gente compreender que Paulo Freire foi esse pensador que fez assim e fez de modo muito prático. Em 1963, imagine você que alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 45 dias e com um método, isso que é bastante interessante, que é o método Paulo Freire, né? Que usa uma técnica bastante interessante, que é se valer, por exemplo, daquilo que faz parte do seu entorno. Dia a dia. Dia a dia, exatamente. Então a palavra-chave não é uva viu a Eva, clássica pergunta, né? É aprender enxada, é aprender tijolo. Fôssemos nós jardineiros, a gente aprenderia samambaia, a gente aprenderia flores, folhas e por aí vai. Cria um significado diferente para aquele processo de ensino-aprendizagem da leitura. E aí a leitura, quando ela vem, de alguma maneira, carregada de sentido, ela consegue promover processos de mudança social. E ele se tornou patrono da educação brasileira. Então, para mim, chega ao ponto de ser quase que divertido a gente pensar, se eu propusesse para o Exército Brasileiro deixar de ter o Duque de Caxias como patrono, o que aconteceria? Muito provavelmente alguém do Exército iria me dizer, olha, ele é patrono por isso, aquilo, outro. Paulo Freire é patrono da educação brasileira, tem vários títulos honoris causa, mais de 30 pelo mundo afora. Eu tive a oportunidade de ver, inclusive, em pleno Israel. Imagine, quem Israel tem de marxismo ou coisa parecida, né? Centros de estudo sobre a metodologia, a teoria freiriana. O próprio Chile, que é um país capitalista, modelo nosso aqui. África do Sul usou boa parte do seu método em processos todos para poder fazer a transição do apartheid para uma sociedade mais inclusiva. Portanto, talvez Paulo Freire seja temido porque, sem dúvida nenhuma, a educação tem um potencial para transformar e mudar, né, a condição social. Sozinha ela não faz nada, mas sem uma educação transformadora, a gente só repete as desigualdades sociais que no caso do Brasil são um legado de 400 anos. É muito tempo e a gente ainda não conseguiu diminuir esse processo. Para a gente encerrar, professora, para onde você acredita que os esforços deste governo e dos próximos governos devem se concentrar para tentar modificar alguma coisa na educação brasileira? Depende, Júlio, do que se pretende para os próximos anos, né? E que se pretende, eu digo, no sentido mesmo coletivo. Eu sempre gosto de lembrar que nós somos uma sociedade moderna e uma sociedade moderna é um Estado moderno. E nesse momento ele ocupa parte do Poder Executivo. E esse Estado moderno, ele tem que lidar com grupos de interesse. Então nós temos vários grupos de interesse no país. A primeira chegada dele, o fato de ele ter sido indicado pelo presidente eleito, já diz muito para a gente, né? Quando as colocações são feitas, por exemplo, de que não, a universidade ela é para uma elite, ela não é para todos. Quando propaga e propala aquele que é educação moral e cívica de volta às escolas, quando se diz que a gente vai fazer uma reforma do ensino médio, porque o ensino médio é muito pouco interessante ou coisa parecida, nós precisamos formar técnicos e vai ser universitário quem queira ou coisa parecida, a gente já percebe de forma muito clara uma tendência a imaginar a educação não como um lugar de transformação, mas muito mais o lugar do professor, sobretudo, né, que é o que nos interessa bastante, como um funcionário que vai cumprir as regras que o Estado propõe de uma certa moral, de um certo civismo. Ora, nada é mais ideológico que moral e civismo. Moral, quando eu indico o que é certo, quando eu ensino o que é certo e o que é errado, é certo e errado
para mim, numa certa condição, isso é ideológico. Quando eu digo que o civismo ele vem de conhecer o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, todos os nossos símbolos e brasões, se isso não vem carregado de um sentido, eu simplesmente tenho um processo como aquele anterior de alienação. Eu conheço a letra, mas eu não conheço o sentido da letra do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, por exemplo? Ninguém nega a importância de se conhecer isso. Agora, você tem uma disciplina para poder ocupar todo um espaço que vai ser ensinado do modo como essa proposta desse momento do nosso governo, né, que é parte do Estado agora, desse governo pretende, a gente, sem dúvida nenhuma, pode imaginar que a gente não terá anos muito fáceis para uma escola transformadora. Não para a transformação em termos da diminuição da desigualdade social, porque uma parte vai continuar tendo, né, acesso aos melhores conhecimentos, aos melhores postos de trabalho, tudo isso. E uma grande maioria vai continuar sem tomar ter condições de tomar para si o conteúdo, que é o que interessa. Uma escola em que o aluno aprenda, uma escola em que o professor possa ensinar. Um professor possa fazer uma carreira em que ele se veja hoje, amanhã, daqui a 10, 15 anos, construindo um modo diferenciado de uma educação, que ele possa acompanhar no processo longitudinal quem foram os meus primeiros alunos, o que eles estão fazendo, como não estão fazendo. Uma escola que tem uma estrutura. Quando eu penso que as escolas brasileiras, e nós sabemos disso, menos de 30% têm bibliotecas, menos da metade ainda não tem sanitários, menos da metade ainda não tem, por exemplo, um conjunto de professores que possam fazer um planejamento com os materiais, né, inclusive físicos. Agora mesmo a gente ficou sabendo que os livros não chegaram em tempo. Não abre muita expectativa e não dá para a gente poder esperar uma escola transformadora quando eu tenho visões tão parceladas e propagando algo que seria impossível, né, que é pensar uma educação sem ideologia, neutra. Nada é mais ideológico que pensar uma escola sem ideologia. Qual ideologia? Aí é uma história para a gente conversar em outro momento. Tá certo, professora. Mais uma vez agradeço muito você por proporcionar essas reflexões aqui com a gente. Obrigada, Júlio.